Finalmente chegou o dia de eu trazer a parte final da segunda temporada do anime Kanojo, Okarishimasu. Lembrando que o nome do anime sempre está na descrição do vídeo, mas se você pedir nos comentários também, eu mesmo vou estar te respondendo. Continuamos com o gado tendo uma ressaca que nunca tinha tido antes na vida, e começa a se lembrar do que tinha acontecido no dia anterior, apesar de não conseguir se lembrar de nada. Em certo momento, ele acaba percebendo que Mizuhara e ele estavam no mesmo grupo de conversas, e essa era a chance dele de conseguir o contato pessoal da Divina Dama, mas como ele não tem coragem nem atitude, ele acaba desistindo. No dia seguinte, ele decide pegar algo para poder aliviar um pouco a ressaca, que ainda não tinha passado, e ao abrir a geladeira, percebe que tinha um presente de Mizuhara, fazendo com que finalmente ele percebesse que nada do que ele tinha sonhado de fato era um sonho, e sim a pura realidade. Após um tempo, Uruka acabou pressionando ele para que ele continuasse a conversa do dia em que eles finalmente iriam oficializar o relacionamento deles, mas no final eles acabaram sendo interrompidos por um cliente que tinha chego, e para variar, era a sócia do Tinhoso que tinha ido atormentar a vida do Prota. Pense num cara que tá com ranço dessa Naja, meu irmão. Mas antes de continuar, eu gostaria de ter uma conversa com você rapidinho. Se você quer aprender a desenhar seus personagens favoritos, dá uma olhada no link que eu deixei na descrição do vídeo e no comentário fixado, onde lá você vai aprender os métodos mais práticos e funcionais sem enrolação para poder conseguir realizar o seu sonho de aprender finalmente a desenhar, além de, claro, estar me ajudando a realizar os meus sonhos também. Enfim, continuando, a Megera então acabou dando a desculpa de que tinha ido apenas estudar um pouco. Hiruka acabou percebendo que o relacionamento deles não era normal, e por fim, ele leva a filha do Tinhoso para uma sala de karaokê, e aparentemente a namorada real dele estava com uma pontinha de ciúmes. Brook então acabou invadindo a sala dela, e percebe que eles eram ex-namorados, mas para sair por cima, ela tenta revelar que ela era a namorada dele, porém o gado acaba não deixando, fazendo com que Hiruka ficasse ainda mais revoltada e voltasse para revelar tudo para Naja. Mas a melhor parte vem agora. Finalmente ela acabou falando umas boas verdades para Cascavel, dizendo que já que ela não valorizou o gado, ela perdeu, e que era para ela vazar, já que o lugar de piranha era no aquário, e não sabia nenhum motivo de sequer ela estar respirando, afinal, o lugar de defunto era no cemitério, e ainda por cima disse para ela sair da vida do protagonista, e que a fila andava. Depois dessa, Haruka com certeza ganhou meu respeito. Depois de ouvir umas boas verdades, a jiboia finalmente decide ir embora, enquanto o gado só serviu para pensar que agora a Naja odiava ele. Mano, que frango, velho. Conforme a filha do Tinhoso ia pra casa, ela acaba encontrando com a Divina Dama, e percebe que a bolsa dela era a que ela tinha visto na casa do Prota no outro dia, e decide atormentar um pouco a vida da primeira dama. E no final a Cascavel pergunta se ela tinha parado de ver o Prota, como se ela tivesse alguma coisa a ver com a vida do gado, né, mano? No dia seguinte, Hiruka falava com Kazuya pelo telefone, e pede desculpas pela forma que ela tinha agido com a Naja, mas estava de boa pra ele, já que ela aparentava não gostar dele há muito tempo. Mais tarde, ele decide alugar Mizuhara, e percebe que o aluguel tinha aumentado já que ela tinha subido de rank. Chegando no encontro, ela estava com um uniforme escolar, e o cara não parava de secar ela. No decorrer do passeio, ele tinha o objetivo de realizar alguns sonhos com Mizuhara, e em certo momento ele acaba arranjando uma situação para que ela dividisse seu lanche com ele. Mas eles acabaram encontrando Konsumi acidentalmente e decidem se esconder para que não sejam vistos. Porém, pelo visto não adiantou muita coisa, já que quando eles estavam tentando sair dali, ela pareceu ter percebido a presença deles. O gado então decide tirar algumas fotos com a Divina Dama na cabine de fotografia, e em certo momento eles teriam que tirar uma foto abraçados, deixando ele completamente sem reação, mas aparentemente a Divina Dama estava gostando daquele abraço. Esse cara perde tempo demais, velho. Enquanto ele esperava pelas fotos, Mizuhara acabou vendo algumas garotas com o mesmo uniforme que ela, e decide sair dali, deixando o gado completamente chateado por ter perdido suas fotos preciosas com a primeira dama. Depois disso, eles vão para uma roda gigante, e lá tinha uma mulher tirando algumas fotos dos casais. Já no brinquedo em si, a Divina Dama acaba dando espaço para ele avistar um evento que estava acontecendo abaixo deles, mas digamos que o gado acabou se aproximando demais acidentalmente e leva um belo tapa na face. Depois dessa situação constrangedora, ele finalmente consegue o prêmio supremo daquele dia que ele estava atrás, que era a fotografia deles dois, e quando estavam prestes a ir embora, a primeira dama revela que possivelmente iria conseguir um novo papel em breve, portanto poderia largar essa profissão de namorada de aluguel, e por incrível que pareça, o gado estava muito feliz por ela. No dia seguinte, Kazuya recebeu a ligação de sua avó, que queria fazer uma festa em conjunto com ele e com a Divina Dama, já que o aniversário dela tinha passado há pouco tempo, e ao mencionar o ocorrido para Mizuhara, ela disse que teria que visitar sua avó no hospital no dia, e por isso iria chegar mais tarde na festa. E mais tarde, enquanto falava com Uruka, ela descobre que Mizuhara estaria junto na comemoração de aniversário dele, fazendo com que no dia seguinte ela decidisse acompanhá-lo em sua comemoração. Chegando em sua casa, ela faz de tudo para poder conquistar os familiares do gado, aproveitando que a Divina Dama não estava por ali. Agora temos uma pequena visão da avó de Mizuhara, que pelo visto não estava muito bem, e pelo visto a Divina Dama queria ir para tal comemoração
comemoração. Voltando para a casa do gado, novamente Ruka permanecia na tentativa de conquistar os familiares dele, até que ele decide tentar ligar para a Divina Dama, já que ela estava demorando demais, mas claro que ele estava apenas fingindo. Quando Ruka acaba contando uma parte triste de sua história, a avó dele acaba dizendo que ela poderia contar com eles para o que ela precisasse. Agora, se isso é verdade ou não tem como saber. A namorada do gado então decide abrir o jogo e falar que quem amava ele era ela, porém ele acaba recebendo uma ligação da Divina Dama no último segundo, salvando ele de uma situação desconfortável, dizendo em seguida que sua avó não estava muito bem e por isso não conseguiria ir até a comemoração. Mas em certo momento, Ruka acabou tomando o celular dele e acaba falando várias coisas desnecessárias para a primeira dama. Nesse momento, infelizmente eu fiquei com uma pontinha de raiva dela, já que eu torço para a Divina Dama ficar com ele. Mas é baile que segue. Quando Mizuhara menciona para sua avó sobre a comemoração em conjunto da família do gado, ela acaba tomando uma encarcada da vovó que voltou do limbo na hora, dizendo para ela ir para a comemoração, e assim a Divina Dama seguiu até a casa do gado, chegando até mesmo pensar na confissão repentina dele em certo dia. Não tem prova maior de que a primeira dama gosta dele, cara. Finalmente ela chega na casa do gado, e a avó dele a recebe com maior carinho, como sempre. Mas antes de entrar de fato, Mizuhara disse que queria prestar suas condolências no altar da família, fazendo assim com que sua imagem brilhasse muito mais do que normalmente brilhava, o que foi um choque completo para Ruka, e com isso a Divina Dama ganhou o coração e o carinho de todos novamente, inclusive o meu, apesar de ela já ter ele há um bom tempo. A avó do gado então acaba mencionando que eles deveriam morar juntos, e quando a Divina Dama diz que não conseguiria depender demais do gado, ele leva uma encarcada da avó dele e decide sair dali em seguida para usar o banheiro, mas o que ele não esperava era que Ruka estaria por lá também, e ela tomou uma atitude que sinceramente me deixou impressionado, como você pode ver nesse exato momento. E após uma bela enrolação dessa cena, o gado no final diz que não poderia continuar. Tá bom, depois de tanto tempo ele decidiu isso. Se um não quer, dois não faz, né, filhão? Voltando para a reunião em si, o clima acabou ficando um tanto quanto pesado por ali entre os dois, e a avó do gado oferece um anel de noivado da família para a primeira dama como presente, já propondo o casamento deles dois. Mas agora Kazuya não tinha para onde correr e decidiu finalizar todo aquele teatro dele e de Mizuhara por ali mesmo. Porém, antes que ele conseguisse fazer isso, ela acaba recebendo uma ligação do hospital, dizendo que sua avó tinha desmaiado, e eles correm dali para poder visitá-la o mais rápido possível. Chegando no quarto dela, a avó disse que tinha ido bater um papo com o tioso e decidiu voltar na última hora. Essa é dura na queda. A avó dela então revela que a Divina Dama estava com uma cara de quem queria muito ir para a comemoração, deixando o gado completamente feliz com a notícia. Porém, pouco tempo depois, o médico acaba chamando Mizuhara para explicar a situação de sua avó, e quando ela reencontra com o gado, ela revela que a situação de sua avó não era nada legal e que ela tinha pouco tempo de vida. Com isso, ele decide finalizar o teatro deles finalmente, mas ela o impede, já que não queria preocupar sua avó, fazendo com que ela pensasse que sua neta não iria ficar bem se ela partisse dessa para uma melhor, e por esse motivo, a primeira dama decidiu continuar com a atuação deles. Depois de finalizar a visita, a avó do gado decide dar um anel dela para Mizuhara, e diz que ela não precisava usar, pois sabia do estado atual de sua amiga e por isso ela poderia vender o anel caso ela ficasse sem dinheiro, mas ela queria que a Divina Dama ainda assim ficasse com ele. Na manhã seguinte, Mizuhara diz que Sumi queria ter um encontro com o gado, e ele acaba aceitando. No dia do encontro em si, a dama silenciosa estava usando um uniforme escolar, revelando pouco tempo depois que tinha visto o gado com a Mizuhara no outro dia, e após isso, eles vão até o aquário para poder apreciar um pouco o encontro deles, até que chega a hora de eles irem a um evento de golfinhos, e enquanto o gado aproveitava bastante, Sumi percebe seu coração acelerando cada vez mais, até que chega a hora do splash, que era a hora em que os golfinhos jogavam água neles, e Kazuya e Sumi acabou sendo selecionados da vez, deixando ela completamente envergonhada, e quando ele decidir comprar algumas roupas secas, ela acaba revelando gostar de algo, porém disfarça dizendo que era apenas sobre outra coisa, mas todos sabemos que na verdade ela estava falando que gostava dele. Durante a noite, ela o convida para se sentar, e quando ele percebe que estavam rodeados de casais, a dama silenciosa se aproxima mais dele, e finalmente toma coragem para poder entregar um presente de aniversário a ele, e claro que o gado acabou ficando feliz com isso, mas em certo momento, ela percebe que ele estava incomodado com algo, e o prota acaba ficando receoso de se abrir com ela, porém ela o conforta em seguida, e ele consegue coragem para poder se abrir, revelando assim os problemas que estavam acontecendo com Mizuhara, mas claro, sem revelar a identidade dela de fato. Conforme ele se abria, ele começou a querer chorar, por não conseguir fazer nada para poder ajudá-la, e Sumi acabou chorando junto, e quando ela disse que ele não precisava carregar isso sozinho e que poderia contar com ela, ele chorou mais ainda, ela também, eu entrei na vibe junto, e todo mundo se desmanchou em lágrimas. Eles então finalmente se despedem, e ele agradece por ter o ajudado tanto, deixando a pequena Divina Dama completamente contente, e finalmente o gado acaba vendo algo que poderia ajudar a Divina Dama a realizar os seus sonhos. Temos agora uma visão da Divina Dama, e nesse último episódio vamos descobrir uma parte do passado dela, que por sinal eu já tenho que avisar, não é nada bom. Em certo momento, a Divina Dama estava voltando para casa após um dia cansativo de trabalho, e após receber a notícia de que tinha fracassado na tentativa de ganhar o papel de uma peça, ela acaba se lembrando de seu falecido avô, onde 7 anos atrás ainda permanecia com vida. Inicialmente
Inicialmente percebemos que ele era bem animado, e a Divina Dama tinha um jeitão meio largado, e ela pensava que todos os homens eram idiotas por se acharem os bonzões e etc. E um dia seu avô disse a ela que se ela subisse as escadas do santuário 100 vezes, os desejos dela se tornariam realidade. E quando ela assiste um filme onde sua avó atuou no passado, descobrimos que foi aí que ela tomou a decisão de se tornar atriz também, assim como sua avó foi. Com essa revelação, ela teve total apoio de seu avô, dizendo que os sonhos dela poderiam se tornar realidade, mas apenas dependia dela. Porém, infelizmente, em um dia não muito bom, o avô dela acabou sofrendo um trágico acidente, e quando ela percebe que a situação dele era precária, decide subir as escadas do santuário as 100 vezes que ele tinha mencionado, para tentar conseguir realizar o seu desejo para que seu amado avô voltasse bem dessa. Mas chegando no hospital, nada tinha acontecido ainda, e quando ele ouve a voz da primeira dama que estava desabando na frente dele, ele consegue despertar apenas para entregar uma mensagem a ela, dizendo que os sonhos dela poderiam se tornar realidade se ela quisesse. E após isso, infelizmente ele parte dessa para uma melhor. Confesso que nesse momento, eu tive que me segurar um pouco para não chorar junto com a Divina Dama, afinal, essa parte é bem triste. A Divina Dama então acaba recebendo a visita de Kazuya, que logo mostra uma oportunidade de ela criar um filme em curto período de tempo, com um financiamento coletivo, onde ele ajudaria com a verba e ela se dedicaria em atuar, deixando ela completamente surpresa com aquilo, mas ela pede por um pouco de tempo para que assim pudesse pensar melhor. Porém, isso não demorou muito e ele logo recebe a visita dela novamente em seu apartamento, e ela então pergunta se ele realmente conseguiria fazer isso. O gado então diz que sim, que mostraria para ela que ele era capaz de ajudá-la com isso, e ao ouvir a resposta dele, a Divina Dama se lembra das vezes que ele a salvou, e pede por favor para que ele ajudasse a realizar o sonho de sua avó em vê-la atuar em um filme. Calma, essa cena arrepiou até o cabelo do dente, meu irmão. Kazuya então, ao ver as lágrimas da Divina Dama, disse que ela poderia contar com ele, e eles iriam até o fim para realizar isso, não importando o que acontecesse. Finalmente! O gado tomou uma atitude digna, meu irmão. Tava na hora. Conforme os dias foram passando, vemos que Kazuya estava completamente dedicado em ajudar a Divina Dama com seu sonho, ignorando todas as distrações para realizar os sonhos dela, e claro, o dele também. E agora vemos a Divina Dama se lembrando da promessa dele, percebendo assim que seu coração estava completamente acelerado pelo gado. E finalmente chegamos ao fim da segunda temporada de Kanojo, o Karishimasu. Eu ainda não posso dar um veredito se vale ou não a pena você assistir esse anime, mas se você espera ver um desenvolvimento rápido no romance deles, pode tirar o cavalo da chuva. Porém, ainda assim eu sugiro que você dê uma chance para esse anime, afinal pode não parecer, mas de vez em quando ele toma uma atitude de homem, e claramente você vai acabar se apaixonando por alguma personagem, e detestar um certo alguém que detesto sequer mencionar o nome, cujos apelidos são Naja, Cascavel, Megera, Jararaca e entre outros apelidos carinhosos. Pelo que eu pesquisei, a terceira temporada tá pra sair esse ano ainda, especificamente no mês de julho, então se esse vídeo for bem, eu vou trazendo a continuação do anime conforme for lançando alguns episódios pra vocês, mas isso não vai depender apenas de mim, e sim se o vídeo for de fato bem. Eu confesso que eu fiquei bem empolgado pra ver o desenvolvimento da história agora, e saber como que eles vão conseguir realizar os sonhos da Divina Dama, e eu agradeceria se você pudesse me ajudar a realizar os meus sonhos também, fortalecendo assim com o seu like e claro, deixando sua opinião sobre o que você achou do resumo da primeira e da segunda temporada nos comentários. Foi uma honra e um privilégio ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto! E aí, meu nobre e minha dama, tudo bem? Se você me assistiu até aqui, aproveite para dar uma olhada nesses outros vídeos. Assim você pode descobrir um anime novo para assistir e ainda por cima vai estar me ajudando também.